No Enjoy Responde de hoje vai ser baseado nas perguntas que vocês me deixaram no nosso último vídeo que eu fiz na semana passada sobre a real condição da crise de acomodação na Irlanda, tá? Abordei alguns pontos ali um pouco delicados, falei o porquê eu acho que não seria uma boa ideia viajar agora no segundo semestre de 2023 para a Irlanda. Apontei as principais cidades que vão ter as crises mais acentuadas e quais opções vocês podem buscar para tentar minimizar a dor de cabeça de vocês, tá? E aí vocês deixaram bastante perguntas nos comentários. Vou deixar o vídeo aqui no primeiro comentário fixado para quem ainda não assistiu, tá aqui no quadrinho de comentários, é só clicar e assistir, mas antes vamos aqui tentar esclarecer alguns pontos, tá? O primeiro de tudo, pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero fazer um alerta aqui, sempre procurem um profissional que possa te ajudar a entender mais sobre essa questão. Qual é a cidade onde você vai encontrar mais dificuldade e vai pagar mais por um quarto na Irlanda? Qual é a melhor época para ir e por quê? Qual é a cidade que mais combina com você? Aqui mesmo na descrição desse vídeo e também nos comentários vou deixar um link para contato da Enjoy Intercâmbio que pode te ajudar tanto a entender melhor sobre esse cenário quanto depois, quando você já estiver lá, a Enjoy tem pessoas qualificadas que vão te ajudar na busca por acomodações, tá? Não só isso, tem um outro tipo de suporte também que agrega várias coisas para a adaptação do aluno, tá bom? Então, tentem não fazer tudo sozinho, tentem buscar por ajuda, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Partindo aqui para a primeira pergunta do Jonatas Liberato. Ele disse o seguinte, olha... Se eu for para a Irlanda em março de 2024 e conseguir uma acomodação, corro o risco de ser despejado na alta temporada para que o dono aumente o aluguel? Acho que sim, né? Então vamos lá, Jonathan. Primeiro ponto, tá? Deixa eu voltar aqui a câmera. Ok. Pessoal, nesse último vídeo eu comentei, né, que a gente teve muitos casos de estudantes da Enjoy Intercâmbio que não é que eles foram bem despejados, né? Eles falaram, o dono sempre chega com aquela velha desculpa, olha, eu vou precisar da casa porque eu vou reformar e tal, vou precisar fazer a reforma, vai durar meses, então não pode ter ninguém na casa. Então eu preciso que vocês saiam daqui 30 ou 60 dias e procurem um outro lugar. E na verdade eles não fazem nada disso, eles realmente, alguns reformam, mas assim a maioria simplesmente mandam sair para reajustar o aluguel de acordo com a demanda, tá? Então, como na Irlanda tem muita gente procurando acomodação, principalmente em determinadas épocas do ano, pode ser, né, que ainda existam algumas casas que ainda não reajustaram esses valores. Mas olha, sinceramente, falando aqui para o Jonathan, eu acho que você corre muito pouco risco de em março ter esse problema, tá? Os reajustes, né, esses problemas de despejo, entre aspas, vamos dizer assim, eles começaram a acontecer ali um pouquinho depois da pandemia, tá? Ali teve um pequeno período que os aluguéis ainda estavam assim tranquilos e depois começou a vir a crise, né, de falta de espaço, ela começou a se agravar ainda mais, principalmente em algumas cidades que têm maior característica tanto de turismo quanto de setores acadêmicos, né, que tem grandes centros universitários onde tem muitos estudantes que acabam precisando de acomodação, inclusive as cidades que têm bastante empresas abrindo, né, empresas de tecnologia, entre outras áreas, né, de atuação, onde eles trazem muitos imigrantes de outros países para atuar e acabam lotando as acomodações que já são poucas nas cidades, tá? Olha, a chance, Jonathan, de você ter esse problema de ser despejado, ela é muito pequena, tá? Quem teve esse problema já teve, né? Acho que tem pouquíssimas casas ainda que pode ser que aconteça isso, tá? Espero que você não seja o azarado dessa vez, tá certo? Vamos lá para a próxima pergunta. A Débora Marques, ela pergunta o seguinte, estou na Irlanda, em Cork. Ela não é uma pergunta, é um comentário aqui, eu queria falar em cima desse comentário. E realmente está muito difícil a acomodação, muito mais para casal, quarto com 4 camas por 600 euros cada pessoa. Isso não tinha em Cork. Aqui em Cork tem trabalho, mas não tem acomodação. Cork está tá com muito brasileiro, então se você pensa em ficar de 6 a 8 meses para aprender inglês, não venha porque tem BR em tudo. E aqui é uma curiosidade, né? Ela toca num ponto que de fato Cork o aluguel subiu, né? Hoje você ainda encontra quartos, tá? Numa faixa aí de mais ou menos entre 400 a 550 euros para um solteiro,
tá? Porém, os casais estão pagando aí uma média de 800, às vezes com muita sorte 700 euros, às vezes 900 euros um quarto, né? Ou mais. É claro que depende muito da época que você chega em Cork. Aqui eu vou dar uma dica. A melhor época, o melhor mês para você chegar em Cork é no final de março, possivelmente na última semana. Então você vai chegar na última final de semana de março em Cork. Em abril, muitos cursos das universidades de Cork, como a Griffith College, como a UCC, entram em break. Então várias acomodações acabam ficando disponíveis, tá? E muitas vezes um aluguel até que mais razoável, ok, pessoal? Então assim, principalmente para os casais é um pouco mais difícil mesmo, tá? Isso é uma realidade. Por quê? Porque quando você olha nos anúncios, no Daft, que é o principal site de acomodação, tá lá escrito assim, ó, cama de casal, mas não significa que é para um casal, é que só o quarto tem a cama de casal. E muitas vezes eles dão preferência para uma pessoa apenas, por uma questão de logística, simplesmente logística, de ter um número limite de pessoas na casa, por causa de quantidades de banheiro, espaço na geladeira, esse tipo de coisa, tá? Inclusive as despesas, né, com aquecimento e tudo mais. E aí ela toca mais num ponto, deixa eu ver se eu vi aqui. Então ela fala sobre os brasileiros. Olha, esse negócio de ter muito brasileiro na Irlanda é uma realidade em todas as cidades, tá? Isso não significa que isso só vai atrapalhar no seu desenvolvimento do inglês dependendo da escola que você está matriculado. Existem muitas escolas ainda na Irlanda que têm um limite de nacionalidade por salas. Em Cork, eu vou dar uma dica. Tem duas escolas, como a UCC e a Cork English College, que são escolas que limitam o número de estudantes com a mesma nacionalidade por sala. Então, por exemplo, a SEC, tirando depois da pandemia, que teve um acúmulo de matrículas por conta das fronteiras fechadas, eles ficaram ali um período que eles saíram um pouco do padrão, mas agora eles estão voltando, que era de 2 a no máximo 3 alunos da mesma nacionalidade por sala. Com isso, se você tem uma sala de 10, 12 alunos, você sempre vai ter mais alunos estrangeiros para falar inglês com eles. E é importante nas atividades extracurriculares que você respeite, quando você está conversando com um brasileiro, que tem outras pessoas que não entendem português ao seu redor. Então, se você está numa roda de amigos da escola e tem um chinês, um europeu que não entende português, o ideal é que você fale, né, em inglês com seu amigo brasileiro, por respeito a essas pessoas, para não ficar parecendo que você está falando delas ou alguma coisa que elas não possam ouvir ou entender. Então, a dica é essa. Sempre vão haver brasileiros nas cidades, isso não significa que você vai andar na rua, tirando alguns pontos em Dublin ali que você anda e só escuta português. Nas outras cidades do interior, são poucos os casos que você vai e você só encontra brasileiros, por exemplo, tá? Sempre, sim, você vai ouvir português uma vez ou outra, mas se você conseguir, se você tiver condições de se matricular numa escola onde tem esse limite de nacionalidades por sala, a chance de você conseguir uma evolução no seu inglês mais rápido é muito maior do que se você estivesse numa escola onde você vive numa bolha de brasileiros e não consegue sair dali. É realmente muito difícil, porque você acaba não tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas de outras nacionalidades. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Marcelo Genin, só tem duas saídas, ou fazem mais moradias ou mandem os estudantes embora. Então aqui, não sei se foi um comentário mais irônico, né? Mas assim, eu até comentei nesse último vídeo que talvez os universitários criem um certo efeito de crise em algumas cidades como Galway, como Limerick, talvez em Cork, né, que tem grandes centros universitários, mas assim, Galway e Limerick mais, porque são cidades menores, de aproximadamente de 90 a 120 mil habitantes. E aí se a gente pega universidades onde atendem aí, algumas dezenas de milhares de estudantes, possivelmente muitos deles, não sei se a metade ou talvez mais do que a metade desses estudantes, vêm de outras cidades e de outros países no ano letivo que começa em setembro na Europa. Então, é possível sim que os estudantes acadêmicos agravem mais, não, é possível não, eles agravam sim, com certeza, agravam mais a crise de acomodação na Irlanda. Mas, como o rapaz colocou aqui, como é que é o nome dele? O Marcelo, ele não apontou que são os brasileiros de fato, né? Mas assim, como eu falei no último vídeo, não tem escolas de inglês o suficientes na maioria das cidades
que mesmo que elas estejam com a capacidade máxima atingida, elas não e fossem só brasileiros ou estudantes de inglês, não eram as escolas de inglês que vão contribuir para que esse cenário esteja do jeito que está. Próxima. Alex Ferreira de Oliveira. O bicho está pegando, venham preparados para o pior. Porque se vocês conseguirem acomodação e emprego em um mês, você deu sorte. Mas não se assustem, a Irlanda está assim mesmo. Então, assim, o Alex ele está aqui reforçando, né, aquilo que é complicado, porque no vídeo eu disse o seguinte, olha, no primeiro semestre a gente teve um desempenho muito positivo dos intercambistas da Enjoy Intercâmbio que chegaram no primeiro semestre. O feedback que a gente recebe, e assim, a gente tem os grupos no WhatsApp, né? O Enjoy Family e Galway, Enjoy Family Dublin, Limerick, Cork, e tem o Pub Boa Companhia, que são os estudantes de todas as cidades, de todos os países que a Enjoy atua para fazer o networking. Mas eu sempre pergunto, e aí, como é que tá? E claro, faço ali o contato individualmente com cada um. E ele sempre tem reportado, olha, a gente conseguiu acomodação até que rápido, menos de uma semana. Isso é ótimo, assim, porque, infelizmente, pessoal, agora as pessoas vão começar a conseguir casa, vocês vão ver que vai acontecer a partir de setembro. Pessoas conseguindo acomodação só no segundo ou no terceiro mês. Isso é horrível. Tem pessoas que acabam voltando para o Brasil porque gastam todo o dinheiro da comprovação financeira em quartos caríssimos, assim, que para aluguel temporário. Enfim, então, acho que seria importante eu colocar esse feedback, não para iludir as pessoas, mas colocar, olha, eles chegaram, além deles chegarem num momento apropriado, eles chegaram com muita orientação. Tá? As instruções que eles recebem é foco principalmente e exclusivamente em acomodação. Tirando a escola, que é obrigatório ir, eles não vão fazer mais nada, além de procurar acomodação. E aí, claro, a gente tem todas as orientações, os sites, os grupos, os networkings, né? Toda uma forma de trabalhar, além de, claro, ter uma pessoa que auxilia os estudantes ali. Tá? Então, isso é muito importante colocar. Próxima. Hugo Marques. Vou para Dublin começar o meu intercâmbio em setembro desse ano. Havia ouvido sobre o site Hosting Power por esse canal. Fiz minha reserva em novembro do ano passado, em um quarto por 120 euros semanais, em uma casa com tudo incluso, com uma família que já entrei em contato e parece ser muito tranquilos e com poucas pessoas na casa, somente 3. Cama de casal para mim, guarda-roupas para mim, mesa de estudo e tudo mais. Achei muito barato para ter essa privacidade. Acho que está tudo dando certo assim porque busquei com antecedência. Estou muito feliz e animado. Estou chegando. Pô, que legal, ó. Fico muito feliz pelo Hugo. E aqui eu acho que vale eu reforçar. O que acontece, pessoal? Como vocês viram, ele se antecipou. Ele já sabia que setembro ia ser um mês complicado. Então, ele já foi buscar num site e ele deu meio que sorte mesmo, porque o Hosting Power, embora tenha ali uma taxa de serviço meio alta, na minha opinião, é uma plataforma muito confiável e muito útil, porque, como ele disse, o valor ele é muito mais justo do que muitas das vagas de acomodação que aparecem no Daft, por exemplo. Considerando, inclusive, que no Hosting Power você já tem todas as contas inclusas naquele 120 por semana. Conta de água não tem, mas luz, internet, lixo e tudo mais. E, geralmente, 95% dos casos, você sempre vai morar com uma pessoa local ou, no máximo, um estrangeiro, tá? Muito pouco provável um brasileiro, que agrega muito para o desenvolvimento do seu idioma. Mas ele correu atrás e conseguiu. É difícil, por quê? Por isso que eu falo que ele deu sorte. Porque no Hosting Power não basta só você querer reservar uma acomodação, você tem que ser aceito. É diferente do Airbnb, que você vai lá, gostei desse quarto, vou reservar. E reserva, pronto, já está lá a data que você chega, já conversa com a pessoa que vai te receber e tudo mais. No Hosting Power você tem que aplicar para aquela vaga e torcer para ser aceito. Tá? Eu posso fazer mais vídeos sobre o Hosting Power, caso vocês queiram deixar aqui nos comentários, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu ver se é essa mesmo. Isso. O Sérgio de Souza Anacleto. Isso aqui foi um caso. Olha, fiz minha matrícula em novembro de 2022 e iria iniciar em 24 de abril de 2023, o meu curso em Cork. Fui para a Irlanda em dia 5 de abril.
Fiz a reserva por 2 semanas em uma acomodação indicada pela escola e tive que vir embora 2 semanas depois, suspendendo tudo por falta de acomodação. Então, faça como fez Hugo Marques para evitar dores de cabeça. Eu vou novamente em 24, porém organizado essa questão de acomodação. E referente ao que o Marcelino, que é um comentário que eu não achei, essa é a experiência dele, mas conheci muitas pessoas que passaram um perrengue por essa questão e no final tudo dá certo. No meu caso, tive que voltar. Deu certo? Sim e não. Não vá de qualquer forma. Alojamento não está nada fácil. Então aqui ele só reforçando aquilo que a gente vem falando, tá? Desculpa pela confusão. E às vezes, pessoal, eu sinto que falta, eu acho que um apoio. Eu não sei se de repente o rapaz fez tudo por conta, tratou direto com a escola e talvez não tinha muito assim uma ideia de como seguir com a busca pelas acomodações sozinho, né? Talvez tenha agregado de alguma forma para que ele tivesse que voltar, né? Vamos para a próxima aqui, ó. O Rodolfo Santos. Consegui todas as minhas casas no Daft. Graças a Deus fica mais fácil quando você cria um alerta quando chega a notificação. Você é o primeiro a ligar. Aí o MD7 Traveler. Sério, man? Irado. E o C. Você é a exceção. Nunca consegui nada por lá. Os proprietários não respondem a maioria dos e-mails. E aqui, olha, o C. ele falou que a maioria nunca respondem os e-mails. Enquanto o Rodolfo falou aqui, quando chega a notificação, você é o primeiro a ligar. Olha só, talvez aonde o C. não se ligou. É importante que inclusive a gente tem esse trabalho, né? Por exemplo, em Cork, a Gabi, em Galway, o Rafael, eles ligam. Então você tem que ser notificado. Entrou um quarto, o quarto está num preço bom, está numa localização bacana, ninguém viu ainda. Manda para o seu suporte e fala assim, cara, achei uma vaga, você pode ligar nesse número, por favor, e tentar agendar para mim? Então eles fazem isso. E muitas vezes os estudantes eles não têm o inglês para conseguir acompanhar, principalmente aqueles que são os mais velhos, irlandeses, por causa do sotaque, né? Então, quando você tem uma pessoa que já está habituada ali, já está ambientalizada no local, ligar para você e falar assim, olha, eu sou amigo do fulano, porque assim, ele está com o inglês ainda um pouco limitado, mas ele veio estudar inglês e está buscando por uma casa. Estou dando uma força aqui para ele, gostaria de saber se nós poderíamos visitar a acomodação, ele está interessado, ele vai ficar aqui por pelo menos 8 meses e tudo mais. Então, isso, pessoal, é muito importante para que vocês tenham prioridade nas visitas, tá? Principalmente nos agendamentos, tá? Para vocês terem essa oportunidade. Muito importante vocês checarem isso com a agência de vocês. O Paulo Gustavo disse, caramba, como está caro. Quando estive na Irlanda em 2015 e 2016, pagava 300 por mês em uma vaga no quarto com mais 3 em Dublin e achava caro. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, Paulo. Eu e a Anne, na época minha namorada, hoje minha esposa, em 2014 nós morávamos num quarto gigante com suíte em Galway, com somente um casal de irlandeses, muito gente fina e uma cachorrinha boxer. O quarto era bem legal, era no térreo, ainda tinha um quintal com um gramadão, assim, era muito legal. De frente para a Baía de Locatalia, muito bonito o lugar. A gente pagava 400 euros. Na suíte. Era muito... detalhe, com as contas inclusas. Infelizmente, pessoal, até às vezes pessoas me perguntam, pô, Cauê, você acha mesmo que é necessário levar 4.500 euros, 5.000 euros para poder se manter aí no início? Porque aquela época era 3.000, né? E já era meio puxado assim, viu? Hoje em dia, pessoal, como triplicou o custo de vida, só assim mesmo, tá? Luna, tô há quase 1 mês em Galway e digo que não tá fácil a acomodação. Achei a minha, porém com entrada para julho. Então venha preparado para gastar cerca de 240 euros por semana com acomodação até conseguir a sua definitiva. E sabe aquela história de a comunidade brasileira que é muito unida? Não é bem assim não. Então tá, vamos lá tentar esclarecer aqui, ó. Luna, né? Aqui talvez tenha sido mais um caso de alguém que não tem um acompanhamento ali, um suporte, alguém que possa ali, vamos, sabe, dar as dicas, entrar em contato com as imobiliárias, entrar em contato com as vagas disponíveis no Daft, né? Enfim,
É importante sim, dependendo da época que você esteja chegando na Irlanda, que você reserve um período maior de acomodação provisória, por precaução. Principalmente, aqui vai a dica de ouro, tenta negociar, caso você consiga alguma acomodação, deu sorte, conseguiu na primeira semana. Vê se você consegue ter a permissão de relocar o seu quarto para alguém que esteja numa necessidade de emergência, porque vai ter vários, né? Então você recupera o dinheiro que você, entre aspas, perderia, né? Porque você vai sair da sua acomodação porque você conseguiu rápido uma acomodação e aí você não sai no prejuízo, tá? Esse é um ponto importante. Aqui vale lembrar o seguinte, ela coloca ali, pô, os brasileiros não ajudam. Pessoal, não é que é bem assim, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu mesmo estou tentando há quase um mês fazer um podcast com os alunos de Galway. Em grupo eu já desisti porque, eles nunca conseguem bater a agenda. Individualmente, eu já desmarquei umas 3, porque direto eles estão no horário de trabalho. Então, assim, ou eles estudam de manhã ou à tarde. O resto do dia, até a hora de dormir, eles estão trabalhando. Então, assim, é muito difícil, principalmente agora que está esquentando e Galway é muito turístico. A cidade fica abarrotada e os empregadores não estão com mão de obras o suficiente. Então, eles pedem para que os estudantes façam horas extras, tá? Que é bom porque eles ganham mais. Então, gente, não condenem os brasileiros porque muitas vezes eles estão assim no limite da exaustão, porque não é fácil trabalhar, entre aspas, no subemprego que a gente considera aqui no Brasil um subemprego. Na Irlanda são trabalhos que pagam ótimos salários, só que assim é muito desgastante fisicamente e emocionalmente também, tá? Porque você acaba ficando muito sozinho, porque o trabalho é muito puxado, você não dá tempo de conversar com ninguém, tem que fazer tudo muito rápido. Quando você está em casa, você só quer dormir, porque o seu corpo dói. Então, gente, há males que vêm para o bem, né? Essas pessoas acabam conseguindo ali uma condição financeira até que interessante, mas ao mesmo tempo você acaba que não consegue curtir ali muito, né? Você vai para a aula, muitas vezes você faz o homework, né? Que é o dever de casa ali meio cansado, com sono, não rende tanto, mas são ossos do ofício, né, digamos assim. Então, só para colocar aqui, não é que os brasileiros não ajudam, tá, pessoal? Os brasileiros ajudam sim, sempre que eles podem. Inclusive, eu até tenho um vídeo aqui no canal bem antigo, talvez eu faça uma reciclagem desse vídeo, falando que não, cara, que não é só os brasileiros que ajudam, vocês têm que buscar ajuda por todos. Aquelas pessoas que você conhece, né? Na sua escola possivelmente vai ter um estrangeiro ou outro. Eles sempre vão estar dispostos a ajudar. O problema é quem vai ter tempo para isso, né? As pessoas estão na correria do dia a dia, é muito difícil. Então é importante, mais uma vez reforçando aqui, que você tenha alguém para te dar esse suporte que venha da sua agência. Inclusive, pessoal, eu até estava decidindo isso aqui, é provável que a gente coloque a nossa equipe de suporte e abra esse serviço, que seria opcional, para pessoas de que foram independentes ou foram por outras agências, para que eles possam também ter esse apoio enquanto chega, se caso a sua agência não ofereça esse tipo de serviço, tá? De qualquer forma, tá aqui os nossos contatos na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns pontos importantes, delicados, que eu acho que vale muito uma reflexão para ver o que vale mais a pena, tá bom? Um grande abraço, enjoy life, live your dream.